Não vim chegar aqui parte, doutor, se faz favor. Doutor Rino não está com ele. Não vai para uma fase a seguir. Na tudo no teatro legislativo, na tudo que não apresenta, nós está junto. Centro de Acesso à Justiça, CAS, e parceiro de Fórum de Paz. Então, na todo lugar que não faz teatro legislativo, não está direto com o técnico de CAS. Ele não vem apresentar ele e quem calca-se a área de intervenção, ele faz parte. E esta está justamente para ajudar, como a minha colega falou no início, ajudar a enquadrar no propostas. Ideias que não têm uma proposta de normas de convivência, de conduta, como é que não pode escrever, não elaborar, para não falar como não deve respeitar essa para não convivência, para não ter convivência sã, para não poder adiantar. Sim, me timão na barca fonte de companheiro. Não se vive aqui que nos de lei. Aliás, para quem tem poder de fazer lei, que tem direito de fazer lei. Sim, e tem que vir. Mas e que está descartar a possibilidade, se a nós não tem poder de fazer, que não está proposta, mas sem fugir daquilo que acontece dentro da peça. Que não está proposta para evitar esse, para evitar aquilo outro, para evitar aquilo outro. Se bem que é só uma parte que mostrado de mal ali na peça de teatro, é só parte da sede. E tem manga de comportamento do presidente do partido, comportamento do ministro que vem dado o cargo, comportamento daquele ministro que vem dado o cargo. Se você não está no início, eles dizem ninguém. Como é que vocês vêm desenrolar para toque e chegar daqui, chegar e a nós que não vem chegar naquilo. Mas, doutor, não vem conta, o que CAS está fazendo e o que precisa não vem fazer junto para não por vir sair de tarde. Doutor Rino. Bom, primeiro na coisa para falar vos mantenha e na agradecer a boa presença e boa disponibilidade que vos tem para bem estar para participar nessa atividade do Grupo Computadores de Paz. Bom, para falar vos verdade, como desde 2021 que estamos a participar nesse processo junto com o Grupo Computadores de Paz. Quer dizer, nós iria constar com mais medo, iria que não entenderia como ia apresentar uma peça teatral muito difícil e muito complicado. Muito difícil e muito complicado para ver de quê. Porque esse aspecto que é apresentado, primeiro, é mexer com o direito constitucional, é mexer com o direito administrativo, é mexer com o direito de trabalho, é mexer com manga de outros direitos. Que se não sinta para falar daquilo ali, só a nós é que é possível não falar dela. Porque nós falar de uma situação conjuntural, de um sistema que cancro, de um síndrome de incúria, que é um problema verídico, que é um problema real, que é um problema de constatação de dia a dia na nossa sociedade. De maneira que, para falar desse aspecto, para mim é muito difícil e muito complicado. Mas não concentrar, vamos poder papiar de que drama que apresentado para o grupo Anúncio de um Jorson. E para falar de como não cabe conotar é peça que é apresentado ali, para falar de como não, está na conta justamente com o mandato de fulano tal ou com o mandato de fulano tal. Essa é uma situação conjuntural. De maneira que é um bocado complicado. Porque ali tem que ter mudança de mentalidade a nível nacional. Esse é um problema transversal a nível de Guiné-Bissau. Esse é o problema só da região de Bafata. Mas antes de começar a papiar, propriamente dito no tema que está apresentado, de teatro que está apresentado, para falar de como ontem tinha que sair de Bissau, para vir para Bafata, embarca justamente na carro com uma senhora que polícia trânsito, mas é polícia trânsito de Mangariano. E alguém que em termos de progressão na carreira, de batalhar manga de altares. Mas na conversa, polícia trânsito para no condutor. O condutor rejeita para. E fugir de polícia trânsito. No bem não chega na corda de Safim, estava lá um senhor que é cidadão de Bafata, mas que tem uma peça que não identifica enquanto guineense. Então é parar. Dá para crioulo com um bocado de dificuldade, mas ele bafata. Essa expressão tem mais ligação com o dialeto fula. Pode entender como ele é com aquilo.
Então daí que e tem que parar para ir apresentar, porque tem que pagar coima. Para ver como e que tem peça que não identificar. Então, mas ele na carro e panta e que misteria porque pensar como se calhar a polícia pode fazer alguma coisa. E tirar 2.000 para dar polícia. Bom, polícia se calhar só está percebendo como na carro manga gente está lá, mas de diferentes estruturas. Porque a mim estava na carro ontem, a mim magistrado. Esse é o primeiro aspecto. A mim e magistrado. Aquele que está tudo com tem. Então, a polícia naquele momento fica na falar como não. Reação não vai. Reação, o homem fica na falar, não, mas toma só esse. E falou, ria não vai. Logo, ele vai. Depois que a volta, falou, homem, é melhor apontar para o bilhete e falar, ali tem esse bilhete de identidade, mas ele esqueceu de levar a fazer. Fala, não, fala bilhete de identidade. Que era nesse casa de banho que não vai supor, para meter na bolsa, porque aquele é um documento que te identificou enquanto guineas. E fala, mas ele tem bilhete de identidade. E vai lá, e vai cobrar. Bom, não é papel que ele tentar conciliar. Então, o melhor que eu respondi falando, polícia, trânsito, um expoente máximo. E mostrando como não, que dinheiro que vai cobrar lá, que polícia que leva ali, que aquela que não vai tomar aquele dinheiro. Mas sim, chefes de polícias que estão lá, aquelas que não vai tomar aquele dinheiro, ver como cabra. Onde é como um maral, lá que está comendo. Então, justamente para mostrar para você como não tem problema sério. É peça que acaba de apresentar ali, e um problema muito difícil e complicado. É como não fala de como que não apresenta o Grupo Conclusão de Paz desde 2021 até a hoje, esse é o trabalho mais difícil que tem de maneira como pantana prova. Porque peça que apresentaram ali e mexer praticamente por tudo as esferas na vertente jurídica. Para olha, cabra de comaral, lá que está comendo. Será que, se não continuar, que tipo de mentalidade? Se não continuar, que tipo de tendência? Será que não conseguimos um verdadeiro Estado democrático e de direito? Porque é peça que acaba de mostrar ali, que acaba de apresentar ali, e mostrar de como não tem que ter normas de conduta, formas de convivência baseado num Estado democrático e de direito. Porque as respostas que vão tentar dar ali, justamente estão a tentar espelhar para inverter cenário de situação que aconteceu ali. Por exemplo, e parece um governo que vem fora de uma esfera que não pode falar de como ir de padrão normal. Porque esse processo e começa de uma das primeiras formações caminha para esse grupo de falar do caos é sair de baraca. Porque não começa com o processo de recenseamento eleitoral, não começa com o processo de mostrar-lhes como que o CNE está funcionando, não começa com o processo de mostrar-lhes eleição legislativa, como aqui está funcionando, eleição presidencial, como aqui está funcionando, e que grupo de observadores internacionais que também podem vir fiscalizar, não eleição nem na Guiné-Bissau, como também que eles estão funcionando. Entendeu? Então, para falar bom de como, a hora que um partido ganha eleição, isso significa como gente que tem que ir para aparelho governativo e tem que ser o gente que tem capacidade. Porque a mim, no âmbito do direito fundamental, essa é uma pergunta que não constata no professor de direitos fundamentais, de como, se eu não estou a como, a hora que um partido ganha eleição, praticamente está perdido um flano. Para ver como existe uma confiança política. Mas agora, que confiança política e tem que ser o coadjuvado. Confiança política deve juntar com confiança ou qualidade técnica. Então, que qualidade técnica justamente aquilo que nós e não falta ali. Porque pelo fato de mim fazer parte de uma formação política, um código para representar o partido, isso significa como e tem muitos elementos que não faltam. Porque ele não tem como falta de preparação de ministro e que ministra, ele leva até na assédio sexual. Mas agora, será que assédio sexual que é um aspecto bom para um ministro? Porque esse é o primeiro aspecto que vou tomar em consideração. Esse é o primeiro aspecto que vou começar na levanta. Assédio sexual. Se vai para o Bajubi, em termos legais, e que existe uma norma específica que não falou do aspecto assédio sexual. E que existe uma lei específica. Mas agora, se que existe uma lei específica sobre assédio sexual, isso significa como a nós, enquanto jurista, nunca um julgador que pode abdicar
de legislar para falar como não. Mas se que existe uma lei que não condena que tipo de ato, então não diz assim. Não. A boa tem que fazer papel de um intérprete e tem que criar norma dentro do espírito do sistema para poder colmatar aquela lacuna que existe. E também, tendo em conta a função de parêntese e relação de conexão, isso significa que uma questão de assédio sexual a que está atendido nos tribunais. Então, caso que o ministro apresenta a lei de assédio sexual, isso significa que caso que pode dizer assim, e tem que denunciar, e que questão tem que levar para o tribunal, independentemente de sanção disciplinar que pode receber nessa formação política, independentemente de sanção disciplinar que podia acarretar no âmbito da administração pública. Uma outra coisa também que não pode retirar desse teatro que apresentaram-lhe e de gente que vêm buscar trabalho. Pensar nós no âmbito do direito laboral, a OSI tem um código de trabalho que está conta claramente como que alguém pode ter acesso a um serviço, como que alguém pode ter acesso a um cargo de trabalho. A boca política, eu vim ministro, eu vim conversar com o ministro do Comandante, o ministro pediu no trabalho pelo facto de como a boca e elemento de que formação política. Que é que está funcionando assim? Na administração pública e tem essas regras. Competência na administração pública e está concatenado na lei. Competências que está presumido. Para falar de como não pensa de como assim que tem que ser. Pensa, senhor, de que funcionário público é servir perfeitamente na cada estrutura de governo como a coisa está funcionando. Então, isso significa que a OSPA vai conseguir trabalho na função pública e tem que passar mediante quê? Mediante um concurso público. Porque aquilo que falta para estar no Guiné-Bissau bem legislar sobre ele. Porque é nível de descrédito que o Guiné-Bissau está na caminha para ele. Pensa como ele chega de ponto de não ter para ministros, para secretário de Estado, para presidente do Conselho de Administração, e tem que vir para passar com um concurso público, mesmo que saia de uma formação política. Porque mostra no início de como, pelo fato de como a mim fazer parte de uma estrutura partidária e ter uma confiança política, mas tem que ter uma confiança técnica, uma aptidão técnica. E a hora que a aptidão técnica não faltar, isso significa que o pode ser o ministro. Porque que requisitos e tem que ser o cumulativo. E a hora que é cumulativo, isso significa como e acaba para mostrar justamente o cenário que nós acabamos de assistir. Ministros mal preparados, ministros desqualificados, ministros sem noção de Estado e dentro de uma formação partidária completamente desestruturado, desorganizado e acaba para ter esse cenário sem tudo que nós olhamos. Exatamente. Bom, se contra por reforçar ainda mais ou se para se quando tem alguém que está tendo dúvida, se tem necessidade. Ok. Então, se conta bom notar que aspectos que não podemos tomar em consideração. Lista manga de área de ciência. Uma considera direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho e manga de outros direitos que tem que aplicar. Por exemplo, nas situações de acordo com que tem uma norma específica que não regulamenta que situação em concreto, se uma na caso de assédio sexual que apresentado ali e que tem uma lei específica sobre como falar. Mas agora você lança mão a convenções internacionais. Porque Guiné-Bissau é campeão na assinar e na ratificar convenções internacionais. Mas agora, se a aplicabilidade na prática, aquilo que também me torna um bocado complicado. Mas agora não tem cartas africanas de direitos humanos, que não pode bater lança mão, hora que internamente é que tem uma lei específica para regulamentar que situação não pode lançar mão para aquilo. Ou nas situações que não pode lançar mão, a função de parêntese e relação de conexão, se um caso de assédio sexual, não pode ir para o Código Penal. No Código Penal não tem que encontrar solução de criminalizar que ministro para que questão de assédio. Agora, manga de viagem está pensando como não. Se o ministro, bom, não can denunciá-lo, ou se o ministro, bom, e can julgado, ou se o ministro da democracia. Existe interdependência. E tem poder executivo, tem que ser independente, e tem poder legislativo, tem que ser independente, e tem poder judicial, tem que ser independente. Se alguém vai para baixo, por exemplo, não tem órgão de soberania. Mas que órgão de soberania? Tudo independente na área de jurisdição.
Eu também me baixo de categorização. Por exemplo, existe hierarquia entre órgãos de soberania. Na vertente político existe hierarquia. Mas na vertente administrativo é que existe hierarquia. Eles tudo e órgão de soberania está no mesmo patamar. O que é que tem que entrar lá? E relacionamento institucional entre eles. Entende? Então daí que, hora que um ministro não pratica um ato dentro de uma instituição, que é ato correto, a não tem que ter coragem de denunciar. Ora que um membro de uma formação política, que é membro do governo, pratica um ato que é correto, não tem que ter confiança de denunciar. Não tenta só recorrer a voz. Recentemente aconteceu um caso com um ministro que engana chama nome. E pensa para quem que refletir um bocadinho e não sabe, mas que denúncia vem de quem? E vem de próprio corpo de partido que denuncia de como alguma coisa que não corre bem. Bom, nem momento ele amiga ajudou para falar de como não é verdade ou é verdade. Então o tribunal, ele que tem competência para administrar a justiça no nome de quem? O tribunal está administrando a justiça no nome de quem? Não é ponta voz? Exatamente. O tribunal está administrando a justiça no nome do povo. Daí que tem que ter uma sensibilização ao povo para mudança de mentalidade. Para ver o que é que manda, e tem que ter uma sensibilização ao povo para mudança de mentalidade. Democracia, que vem de Grécia, é falando como isso significa poder de povo. Isso significa como na democracia, quem que é elite na democracia e povo. Povo que é detentor de poder, povo que tem soberania de um Estado. Soberania de um Estado e está residindo no povo. Como é que manda agora o povo não fica lá base? Ao passo que o povo que tem que estar arriba. Se não para no tempo, não pensa, nem momento não acaba de perceber. Na democracia, quem que está a ficar são os expoente máximo. Nesse momento, é partidos políticos que fazem parte própria da estrutura assim. Cada um são deles com na arquitetura, esse programa. Que programa? Ainda levar na mão de quem? E não levar na mão do povo, ver o quê? Porque o povo que está ordenando, povo que está mandando a democracia e povo que está legitimando. Entende? Então, a boa tem que ir no âmbito da formação política, a boa tem que ir no programa. Para mostrar ao povo de como investir, ou investir, falar como vamos compor estrada, vamos compor hospital, vamos compor diferentes infraestruturas, vamos organizar, quer dizer, tudo o que é necessário para se vida, para ir para adiante. Então, que a população tem que avaliar? A hora que chega no dia de confiar poderes, então ainda confiar os poderes. Porque mesmo lá no Parlamento, quem que está mandando no Parlamento? E o povo que está mandando no Parlamento. A não tem um Parlamento que está composto para 102 deputados. Muito bem, se o Parlamento está para 102 deputados, a nós também não ser deputado de nossa cabeça. O que é que não vai fazer se não vai criar grupo? Que não faz que não vai escrever propostas e regras de convivência. Para nós que povo, a nós que tem tudo, a nós que está paga e a nós que está pui que promis. Então nós não vai fazer regras de convivência, como que não pode ter uma sociedade sã. Na tudo que passa ali na peça, então é ter daqui acabar. O que é que não pode fazer para que coisas que continuem a ser? Na propostas que não vai fazer grupos, não vai fazer 3 propostas. Na mínimo 3 propostas cada grupo, é na cuide ser porta-voz e é cuide quem que na secretaria ser grupo. Depois é cuide ser quem na secretaria é que tem ser propostas. Hora de vir apresentar aqui proposta, que ser porta-voz que não apresenta a proposta. Então não tem alguém que de caixa, ele não continua dar esse subsídio daquilo que tem, como que não podia fazer, como que melhor forma para melhorar que proposta ter se está bem ainda em termos jurídicos de ser que quer ter conhecimento mais amplo em relação a nós, que se só subir palco, mas eles têm que mais essencial, que o conselho, que leis, que outro a nós, tudo eles que podem mais dar no subsídio sobre aquilo. Então, quando não vai formar um grupo, obrigada ainda pelo. Ok, até mais. Segunda proposta. Segundo, tem uma justiça social, critérios de administração, admissão sim, na função pública e de coisas públicas. Repetirei, por favor. Não tem a justiça social, critérios de admissão na função pública e de coisas públicas. Através de quê? Através de quê? Fabia, está parece como que tem critério na função pública guinense. Que está claro. Sim, está parece. Mas Mas tem critério
e tem que ter termo referência de cada um elemento. Então vou especificar lá. Ah, bom. Apesar de e coisa que existe, ou é que tem no aparelho de Estado, doutor? Sim, existe. E tem, e existia. Agora, vou buscar mais dentro do sentido. Se existia, o que é que preciso fazer? Fazer um TDR de todo membro que não entra na função pública. Depois, e tem que ter como... não, TDR perfil mesmo. Como concurso público. Tem que ter um concurso público. Não pode ter no TDR. Aquilo tudo tem. Aquilo tudo tem. Aquilo tudo tem. Mas o que é que preciso fazer agora? Se tem... Que termo que estava Termo referência. Termo referência. É? Aplicabilidade. Na prática. E que lá pode me pôr lá e aplicabilidade. Aplicabilidade ou de divulgação, porque tem mangar funcionários, na verdade, que com lei de trabalho. É na trabalho. É massado, riba dele, é que massado é que com sabia que é divulgado, que tudo que com se próprio quem com na massa riba dele, que tem quem que na viciar. Se tem quem que na viciar, se não quer trabalhar sério, não é aí. Por exemplo, é critério de justiça social que eles vão fazer referência nele. Esta é manga de implicabilidade. Porque justiça social o trabalho de ter em termos de equiparação, em termos salarial. Às vezes, amigo, bom, não por ter a mesma formação, não desempenha a mesma função, não mas trabalha mesmo trabalho, não entra na mesma hora, não sai na mesma hora, mas em termos salarial, e tem uma diferença enorme entre a Miquel. Isto tudo cria desequilíbrio em termos de justiça social, que na função pública de Guiné-Bissau é nunca segredo, é uma realidade. É uma realidade. Nós estamos a votar com emenda, porque não é bem crujido depois. Mas esse é o segundo ponto que está votado ainda. Tem que votar bem. Como aqui está fica melhor. Como cal que nota que tomá-lo. Nota não tem uma Termo social, aplicabilidade. Termo referência e aplicabilidade das leis. Sim, a aplicabilidade das leis na prática. Nem toma nota para mim fazer depois. Sim. Não vai votar segundo a proposta. Quem que está de acordo com a segunda proposta é ter essa carta. Vamos pisar. E eu vou com galanta, 41. Dúvida? Zero. Ah, dúvida? Contra? Não vai obter terceira proposta. Ok, então temos uma terceira proposta. Má gestão de coisas públicas. Má gestão de coisas públicas é que é segredo para nenhum som de nós que sinta ali, mesmo aqueles que estão na casa. Então dá exemplo para mim. Vim trabalhar ali, dado minha motorizada. Desde 2018, não tem nenhuma motorizada que nem anda aquela. Até hoje, isso é direito. Então faço só reparação de pneu, troca óleo. Está bom. Mas Então, direito. é proposta e cálculo. Má gestão de coisas públicas. Essa é uma afirmação. Não achá-la assim. Não vai para a quarta proposta. O achar ali que é votado, podia ser nota, primeiro ponto de nós, se calhar é a afirmação. E dar o tratamento. Não, se calhar não pulva assim, não pulva assim, não pode bem argumentar. O que é que não me estive falar que má gestão de coisa? Que é que nós ali na peça e tem um chefe que sai para pedir dinheiro
na nome de partido para bem resolver esses problemas pessoais. E coisa pública. Mas ainda leva para bem tratar outros fins. E mais gestão de coisa pública. Esse é tal, claramente como ela e fala ali como e afirmação. Sim. Mesmo se aprofundado, como aqui deve ficar ali? Porque não fala para inverter. Sim. E marca o acontecido. O que aconteceu? Ele acabou de afirmar ali como é a coisa. Racionalmente coisas públicas. Gerir com racionalidade coisas públicas. Sim, e por entre essa componente, porque se não falar, por exemplo, de má gestão de coisas públicas, praticamente como é que existem normas que têm que regulamentar que aspecto. Exemplo paradigmático, recentemente é criado um decreto-lei para parte do governo que está falando de como a OS de 8 horas até 7 horas de tarde, a partir de 7 horas de tarde, nenhum carro de Estado que pode circular, salvo carro autorizado e salvo categoria de gente que está naquela aí de como é poder circular. E tem categoria A, B, C, D, E, F. Por exemplo, a mim está na categoria C. Panhar estatuto, a mim pode circular. Mas a hora que a mim não circular, isso significa que ninguém pode parar. Quem está na categoria A, a hora que não circula, ninguém pode parar porque está na livre trânsito. Quem está na categoria B, ninguém pode parar porque está na livre trânsito também. Mas quem está na categoria D, E e F, praticamente e que podia utilizar carro de Estado naquelas horas, se que tem nenhum elemento que não justifica. Caso contrário, se de um apanhado fora de que hora que estipulado para a lei, isso significa que tem que pagar coima. Quer dizer, ali, a boa tem que pagar 200 mil francos CFA. Às vezes, o por ter a boa funcionário que apanharam naquela situação, o por ter aqui 200 mil, que vai pagar para por ter aqui caro, mas boa instituição ou bom ministério pode pagar aqui 200 mil. Mas tem que ter um direito de regresso. Direito de regresso naquele sentido. No sentido de como aqui funcionário público comete aqui irregularidade. Então, cada final de mês, tem que botar tirar no salário para poder colmatar a situação. É questão de má gestão de coisa pública. É praticamente um cancro para a guineense. Porque a não guineense não tem controle. Não me ensinou de Estado tudo a não livre arbítrio, para não botar utilizar que o Estado de forma maneira que não entende, outra de forma danosa. Mas para a regra e falar do como tudo que é de Estado e pertence a nós tudo. E cá por acaso que não estou a usar a expressão república, por exemplo. República na língua latina, res pública, isso significa quê? Isso significa coisa nossa. Não é coisa de mim, porque coisa aqui de mim é coisa individual. Mas aqui que não junta tudo, porque no âmbito do Estado, isso significa que tem que ter uma gestão criteriosa e tem que ter uma gestão racional na utilização de que coisa que na Guiné-Bissau e que caso, a negócio como é que é aplicado a nível da Secretaria de Estado do Patrimônio para viaturas públicas, pelo menos para permitir para o Estado que viaturas que arranjam para fins de trabalho, para ir durar para manga de tempo. Mas às vezes viatura de trabalho que está utilizado, nem que está fazendo 3 meses, 4 meses, e está escangalhado tudo, porque aquilo que não vai levar para a barca, toca choro, aquilo que não vai levar para comprar reia, bloco de guinso, para fazer. Entende? E tem que ter uma gestão racional nessa matéria. Existia lei nessa vertente, sobretudo que está a tratar de viaturas. Não é que não fica? Sim. Gestão? Critério de gestão racional. Critério de gestão racional. De coisas públicas. A mim está falando como essa é uma recomendação. Sim, é possível votar a recomendação. Sim. Mas essa é uma recomendação, não proposta. Cuidado, como aqui pode ser. Cuidado, como aqui pode ser. Sim, e por votar uma recomendação. Gestão racional. Se não está falando para responsabilizar quem que dá na coisa do Estado. Sim. Ou para fazer a inspeção funcionar forte. Sim. Tanto, nota diferentes pontos que podia entrar dentro desse. Sim. Porque a falta de inspeção. Sim. A inspeção é justamente para inspecionar trabalhos, máquina corre, máquina que outro.
Mas e que o doutor fala? Nunca miste, não viciado no trabalho. Nunca miste, não contar a verdade. Essa proposta, hoje não vai votar. Essa recomendação. Quem que está de acordo com essa recomendação, tira essa cartão. Essa. 44. Dúvida? Zero dúvida. Contra? Não. Zero dúvida. Ok. O que é que você tem mais? Eu tenho só uma quarta. Eu tenho crime de assédio sexual. Não que é que você tem nesse quadro? mínimo. Vou falar mínimo 3, máximo de a boca dentro. Mas mínimo vou falar 3. Aqui está a falha. O que é que você tem nesse quadro? E tem boa vontade. Crime de assédio sexual deve ser tipificado no Código Penal. Boa, aí vai. Ele aí para se cabeçar. Fala, Não, Leila. Vai. Desculpa. Eu tenho só um quarto ponto. Crime de assédio sexual deve ser tipificado no Código Penal. O que é tipificado? Sim. Ah, doutor Pereira, conta ele só. E tem que constar lá, suma um crime dentro do Código Penal para lei ter matéria de julgar. Obrigado! Doutor, esse caso está ainda na lei. Crime de assédio. Existe crime de assédio Parabéns, grupo. sexual. Existe crime de assédio sexual. Tem uma necessidade. E tem uma necessidade de legislar. Mas agora, sobre como falava aí, pelo facto de como existe um crime tipificado para que assunto de assédio sexual, que significa como se alguém praticar assédio sexual e que não é responsabilizado, tem que ser responsabilizado. A mim, inclusive, no âmbito do meu trabalho, encaminhei processo na 2024, encaminhou um processo, não é 2025 próprio, encaminhou um processo de assédio sexual de menor para o Ministério Público. Para o Ministério Público. Porque ali, o Ministério Público acabou de falar do comandante, assume que está tipificado na lei, fez isso na lei, então ele tem que julgar. Não acabou de falar aqui lá. Isso significa que uma hora que tem uma lei específica para julgar um caso, então lá a boa que magistrado ou juiz que não julga caso, ou tem que fazer o papel do intérprete criador, tem que criar norma, mas dentro do espírito do sistema. Mas nessa circunstância, tendo em conta a função de parêntese, o tal lançamento no Código Penal. Porque a questão de assédio sexual, a outra é questão de violação sexual que está no Código Penal, tem que lançar mão para aquilo. Se contra que crime de assédio, que ato de assédio sexual, se é praticado dentro da família, você não vai para o Código Penal, você não vai para a lei de violência doméstica. Também que é um crime de natureza pública que pode ser aplicado para poder resolver que situação em concreto. Muito bem, não vai votar. Fica votado. Falta o último ponto. Não vai para votar. Olha, falta o último ponto. Papo ainda não Constituição como é crime. Vamos acabar no quarto. Volta no vai. Não vai entregar. Eu não consigo. Alonso, vai me sender. Me se for. 47. E faltaram um ponto, mas soma aqui. Dúvida? Zero dúvida. Contra? Zero contra. O que é que você tem aqui último? Importante. Você não ficou surpreendido nem outro. Eu tenho só um quinto ponto. Exibicionalismo sexual. Exibicionismo, sim, desculpa. Sexual deve ser regulamentado. Qual gênero que está exibindo? Tudo do gênero está exibindo? Tudo. Muito bem. Pensa que não culpa só fêmeas. Tudo do gênero está. Se não tiver para gênero, tanto macho como fêmea, tudo está exibido. Sim. Vou falar agora como é preciso e tem regulamento para aquilo. Mas é questão de exibicionismo sexual.
E esta é tipificado. Está tipificado na Código Penal. Está tipificado na Código Penal. Suma está a falar um pouco dela. Eu não entendi como talvez no país que tem ele suma se não é que tipificado, que tem ele uma lei em vigor. Vai comandar não mostrar. Mais importante, a nós tudo não temos responsabilidade de qualquer que seja o lugar que nós estamos nele. E que importa a quantidade de gente que está lá, e que importa o sexo que está lá, não tem responsabilidade de bater orientar. A mim está fácil. Se eu macho calça orientar, está pedindo uma que dito, com respeito, para você mentir. Tanto se uma fêmea. Senhora lá, me papel. Eu acho que talvez questão de mudar, ao invés de dar tudo na lei, tem que fazer a divulgação das leis, porque fica conhecido tanto. Manda de normalizar. Bom, o problema é de como o Estado que está falhando essa responsabilidade às vezes. Ver que porque eu vou ter um centro de acesso à justiça que se trabalha, porque a nós e um gabinete de quê? Gabinete de informação. Não só consulta jurídica, mas não tem que informar. Próprio dentro da Assembleia Nacional Popular, ainda tem um gabinete de informar e sensibilizar a população relativamente à questão de leis que existem. Para ver o quê? Porque tem uma disposição no Código Civil que está falando de como ignorância de lei, como é que está desculpando ninguém de. A boca por falar de como não, bom é lei linka se não como é lei existe. Aquela lá é ganha por roupa aquela. Agora Estado que tem que ajudar a população na divulgar leis através de jumbai de sensibilização, através de rádios comunitárias, entende? Assim para a população poder ter conhecimento de existência de que lei. Mas manga de bias Estado está discutindo nesse sentido e eles devem perceber só aplica. Eu dou só um exemplo. A não tem uma sociedade de que o Estado não tem um Estado acusador, não tem um Estado julgador, mas nunca tem um Estado defensor. Então, o que o Centro de Acesso à Justiça está na caminha. Nós estamos na caminha para buscar passo de um dia Centro de Acesso à Justiça vir ser um Estado defensor. Nem momento a nós ficar um Estado defensor para ver o quê? Porque não tem uma limitação. A não problema nem momento e só informar, orientar o que caminhos que tem que andar. Mas agora que tem problema que não chega ao tribunal, não pode chegar com a bola. Porque não tem nenhuma incompatibilidade, não pode fazer papel de advocacy para chegar com a bola. Tem no Supremo Tribunal de Justiça, porque não tem Tribunal de Setor, não tem Tribunal de Região que é primeira instância, não tem Tribunal de Relação que é segunda instância, não tem Tribunal Supremo Tribunal de Justiça que em termos de hierarquia do tribunal ele fica no lugar mais alto. Mas não está conseguindo bem contente lá para ver o que é, porque tem uma incompatibilidade. Daí que não existe Centro de Acesso à Justiça para ser um Estado defensor. Estado acusador é que é o Ministério Público. Se o cometer crime ele gosta, é apanhado ou é acusado. Depois ele mandou para o julgado. Quem não vai julgar é o juiz que tem que julgar. Mas quem não defendeu agora? Quem não defendeu? Estado tem que defender. Agora, Estado que tem. Quem não defendeu? Quem tem que defender, às vezes, é advogado. Mas advogado, praticamente, eles ficam uma estrutura de Estado. Entende? Eles ficam uma estrutura de Estado, porque eles têm uma profissão liberal, sem maior vocação e obtenção de quê? De dinheiro. Entende? Então, daí que tem uma necessidade. Pois tem Centro de Acesso à Justiça que nasce um Estado defensor da população, sobretudo que a população mais carenciada, que a população mais injustiçada, que às vezes está a ser direito, está a ser violado, ninguém acaba tem maneira de como é que ela pode fazer para poder ressarcir aquilo. Daí purificação é recomendação para fazer. Até por quando está na um dos teatros de Teatro radiofônico, teatro sumaés, dentro de organização. Está de acordo. E tem outro grupo que tem com seus parceiros que é? Já tem. Isso vai faltar. As pessoas estão sendo diferentes. E já tem um grupo que tem propostas sumaés. Que tem pontos sumaés. não tem nenhum grupo que faz sério, faz a mesma coisa. Mesma coisa. É grupo, o que é que você acha de esse último ponto que você tem? Para ser uma recomendação. Divulgação, sensibilização e divulgação. Divulgação, sim. Mas não é elemento do mesmo grupo. É O levantar. que é que você acha? Sim. Sensibilização para divulgar, Para mas divulgar. através de? Leis que existem. Não. Não. Mídia. Programas radio, através de programas radiofônicos.
teatro. Sim. Se não concorda, vamos escrever assim, não vai para votação. Se a comanda não opta para exibicionismo, a gente está fácil, mas sem saber como é crime. A gente tem que entender como é um crime. Está fácil a votar. Sensação forte. Ignorância de lei. Exato. Sensibilização para divulgar, mas através do teatro. Poder precisa ser através de imprensa escrita. Nesse caso, jornal, Exato. revista. Tudo, panfletos, tudo é possível. Tudo é possível. Cartazes através de caricatura. Muito bem. Boa recomendação. Para nós submeter a votação? Imprensa. Mas quem que está de acordo? Aqueles que estão a esticar sério e estavam a ficar. Dúvida? Zero dúvida. Contra? Essa recomendação passa. Palmo para o primeiro grupo. Porta-voz do segundo grupo. Ibaquim. Bobinho. Viramo. Cinco tira primeiro. Vi. Bobinho. Ele gênero para Não tem técnico lá. gênero para funcionar. Olha lá. Ele escreveu. Esse saliu, é como não fala gênero para funcionar. É meu nome de gênero. Não vai ouvir primeiro proposta de grupo. Bom, no grupo é composto por 14 elementos. Nós temos uma primeira proposta. Nós temos 3 propostas ali. Nós temos a primeira proposta. Nomeação através de concurso público para os funcionários. Para nomeação através de concurso público para os funcionários. Respeitando o emanado no EPAP, Guiné-Bissau. EPAP significa que Estatuto Pessoal da Administração Pública. E parece que primeiro proposta do primeiro grupo não. Tem aparência. Grupo número 2, vou concordar? Sim, não concordo. Muito bem, obrigado. Não ouvi segundo? Segundo proposta, nós temos denúncias sobre maus atos na administração pública e privada. Você denúncia. O que você acha? Sim, nós sabemos que ele é dos maiores doenças que tem na Guiné-Bissau. Mesmo sabendo alguém e que está trabalhando, quem que vai fazer aqui mau trabalho, não tem olhar só um inimigo. Ele não destrói. Ele que montou. Na Guiné montou o que está papel verdade. Então, o que está papel verdade? Então, nesse caso, se alguém denuncia a situação que tem, ele deve ter uma proteção. Exatamente. Ele que pera, exatamente. Ele que pera, sim. Ele que pera, Primeiro denúncia, depois não tem outro. Está lá, vou escrever. Não responde. Não, ele vai entrar lá. Ele entra lá. Proteção para denunciante, ele vai entrar lá. Ter coragem de denunciar. Logo na terceira, logo não pedir para proteger, para ter lei que não proteger quem não denuncia. Que ela deve juntar tudo, vai ser. Ele junta cedo só. Se o grupo concorda, ele deve ser assim, vou juntar. Para quem tem coragem de denunciar, mas também para quem é cedo e precisa ter proteção. O que eu não falei isso? A mim foi algo nesse tipo de situação. E parece gente estrangeiros que estão trabalhando aqui, eu sofri um assalto. Bom, e dentro a nós tudo. Então, mas não fazia um inquérito para ver naquilo que alguém vai assaltar aquilo e mostrar lá. E disse sangue. Então,
na Vão maneira investigar. inteligente, não investiga tudo, não sabe que alguém naquela coisa. Não vai a polícia, não fala muito. Esse ato sim, não descobrir quem que faz ele. E assim. Então, vou dizer bem na tal local. Polícia vai, eu já iria. Mas depois, o que a polícia vem fazer? Ele fala, o professor Salio, ele é responsável. Mas, Se própria autoridade já. logo, a mim, o que tem também naquela altura? A mim também é que alguém perdido. Eu falo, ok, alguém pode papear, professor Salio. Mas, agora que vem enfrentando, então é caminho de anda, para que alguém que vai contar, vamos voltando um pouco. Logo assim, que o problema morre. Ok, então, ele que manda, na verdade, ele tem proteção, no local de trabalho, alguma coisa está passando, a gente tem aquele, no caso mesmo, e está continuando com aquele, que ele está levando a um lado nenhum. Não tem que denunciar para que alguém agora que pratica um ato, para saber que ato se bom, para ganhar alguma coisa aqui. Mas se não também, para ganhar, que coisa que... Sim, doutor. Bom, relativamente à questão, esse ponto número 2, de grupo número 2, tem a ver com denúncia da administração pública e privada e esse modo de proteção. Praticamente na Guiné-Bissau existe uma lei específica sobre questão de Jovem, tua nove me? Então, daí que tem uma necessidade, de denunciar, daí também que tem uma necessidade de criar uma lei que não protege denunciante. Porque se você cria lei que não protege denunciante, alguém está tendo conhecimento de uma coisa e está sentindo medo de denunciar. Mas também, independentemente desse, a nós que operadores de serviços públicos e somos serviços privados e tem que ter sempre sigilo profissional, que é lei fundamental, porque essa que o professor acaba de falar agora e também mexe com sigilo profissional. Então, hora que alguém denuncia, isso significa que a boca tem que revelar que fonte. Uma outra coisa só, por exemplo, na vertente jornalística, hora que um jornalista vai procurar fonte de como eu abri como ali na Bafata tem um crime de corrupção ligado a tal coisa, e vai procurar essa fonte, então o jornalista é obrigado a publicar que notícia. Mas agora a lei está protegendo o jornalista naquele caso, para que o jornalista denuncia que fonte que ele tem. Mesmo que a autoridade vinda com tropas e tudo mais, a lei está protegida como para regra, que o jornalista deve de revelar fonte. Sobretudo, a hora que não informa uma notícia que é real, uma notícia que é verídico, uma notícia que choca com a própria sociedade. Mas às vezes, não se vê naquele estado que não tem, muitas das vezes é a situação que está acontecendo, o jornalista também me acaba de levar e vai soltar e vai prendido, mas para a regra é que deve ser assim, porque existe uma lei que está protegendo o jornalista nessa matéria. Como é que existe lei? Existe lei. O que é que tem que ser criado? Que o papel já há 7 anos atrás tem lei e lei para proteger denunciantes. Porque se não me evoluir, se não me vai para um patamar mais elevado, e tem que criar uma lei que não protege denunciante para mim ter coragem de denunciar e para se sentir seguro que denúncia como fazer de como não é protegido para que ninguém tocando, para que ninguém fazendo nada. Então está fazendo sentido esse aspecto, está fazendo sentido esse aspecto. Ok. Se não concordar com esse, a mim concorda. Sim? Dúvida? Sim. Para o doutor precisar, o que tem a ver com o que está a falar ônus de prova na casa de um denunciante, que acaba para ser um calcanhar daqueles na justiça própria, quer dizer, na que facilitar para as situações estar a ser denunciadas. Não, nessa situação de ônus de prova está mostrando que quem invoca um facto, quer dizer, ele tem que provar que facto. Mas agora, denúncia está permitiu para a boa entidade e está dando pista para fazer investigação. Porque eu não sei qual que entidades que têm competência para fazer investigação na Guiné-Bissau. A única entidade que tem competência para fazer investigação na Guiné-Bissau é o Ministério Público, hora que delega competência, por exemplo. E está delegando competência à Polícia de Ordem Pública para ver como ali que existe OPCs e que existe órgão de polícia criminal. Que um corpo de polícia judiciária é como onde tem uma necessidade de polícia judiciária para instalar na toda a região de Guiné-Bissau, para permitir eles estarem a fazer aquele trabalho. Porque polícia eles é um órgão administrativo, eles é um órgão jurisdicional.
Então, nessa circunstância, se um Ministério Público e uma instituição de charme, um delegado do Ministério Público, cada vez para entrar na casa de gente e tem que delegar competência à polícia. Para a polícia vai fazer investigação, mas na lei, prazos fundamentais. A polícia hora que vai fazer investigação e tem prazo limitado, que tem que produzir relatório de que investigação para mandar para o Ministério Público antes de prazo na esgota. Então, esse é um conjunto de coisas que tem que ser articulado, mas às vezes, que está articulado assim, tendo em conta o Estado que não tem. Que manga de viagem Estado está falhando para ver manga de dificuldades, porque não me estou que bardar de como nós está perante um Estado desorganizado. E a pessoa é um Estado desorganizado. Por exemplo, a hora que chega uma denúncia ao Ministério Público, se uma entidade que tem a competência de fazer investigação, ela pediu ainda para a prova. Em vez deles próprios, o deles pista, para poder fazer essa investigação, para poder apurar, não, ela pediu para provar cabalmente, para depois dizer que não tem elementos. A minha falou, para, por exemplo, não tem uma situação que aconteceu ali na Nchumbe. Imagina como um indivíduo pode falar bem identificado com uma ferramenta de trabalho de cartório e vai fazer cadastrar, registrar agentes. Então, o que acontece? Outro bem que registro, que para ele pagar legalmente para via, quem que baila e quem que mandaram para quem que é responsável regional de que instituição. Exatamente. Mas, ao fim e ao cabo, olha, outros adquirir que peça é bem para formalizar já para poder fazer, tirar certidão para fazer bilhete e descobrir como aquilo é falso e que tem registro. Livro que consta que registro que lá tem. Bom, aquele donos acaba para ser vítima naquele sentido. É falar que pode fazer registro para ver que aquilo é falso. E falar não, nota banca tem mais de que canto de gente que faz que registro. Então tem regra responsável de banca tem conhecimento de que é envolvido é recolher que coisa assim tudo. Bom, logo que alguém que vem para pedir certidão e falaram como não, é o registro inexistente e ilegal. Ok, acaba. Se o inexistente e ilegal, acaba. O que é que ele faz? E vai fazer outra coisa, como é, vai registrar de novo, mas desta vez e riba mais para poder fazer falar não o duplica registro mesmo alguém a mim entra me falar não mas a vou falar como é que registro inexistente mas como é que duplica agora bom ele como não comunidade médica comunidade acredita uma medida para que alguém que ele conhece que faça que ato para que alguém seja penalizado me falando tá comunidade tem a competência de penalizar e falam como é que não apontar aquilo fala não apontar. Mas se o Ministério Público tem conhecimento, o que é que uma pera para a comunidade fazer? O que é que a comunidade tem que lá para fazer justiça que se é bom? O Ministério Público tem conhecimento, a próprio. Você vê como o Ministério Público tem conhecimento, como uma põe a espécie de vítima dessa. Acaba que lá nesse processo de casamento humano. Só que o conservador principal cá estava. Mas depois, já que a mim próprio vai ter Ministério Público, próprio pessoal do Ministério Público que cana revela falar para vai fazer registro. Aquilo que não vem ficar nela, se casamento está em andamento para poder fazer. E fazer que o próprio que alguém que está no processo, porque o processo está em andamento. E falei na pera, quando que aquilo não vem falar como é duplicado. Com a informação que aquilo leva, vai falar como bom aquilo aqui registro. Para ver de emana de uma fonte ilegal que existe, inexistente, que por isso é como é duplicado. Se tem dos que está considerado como e adquirir legalmente, de forma que está considerado como ilegal, ok, está considerado como duplicado. Mas ele que vai contar como aquilo é inexistente. Como aquilo não vem impedir mais que lá para ver como ele miste para aquele outro ser vitimado e na pera para outro fazer justiça e cá na pera para a instância que tem a competência para fazer justiça. Quem é responsável de que ato? Ele está e fica muito mal com aquilo. Mas a mistura daquilo impune, mas gosta e prefere. Para que gente diz que vai que tem a competência de punir aquilo, para punir aquilo. E sistema? Esse sistema, esse estrutura falar, esse campo. Tem um grupo que fazer referência a isso. Sim. De mudança de sistema. Primeiro grupo. Exatamente, primeiro uma, quer dizer, uma bagunça.
Bom, cá se nota qual que é a importância do Centro de Acesso à Justiça. Centro de Acesso à Justiça se criação e resulta de uma consagração constitucional. Artigo 32, que artigo 34 que cria Centro de Acesso à Justiça. Ora, não fala do artigo 32 e artigo 32 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Ora, não fala do artigo 34 e artigo 34 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Porque no artigo 32, e está falando de como ninguém pode ser negado à justiça pelo facto de como ele coitado e que tem meios de pagar na justiça. Entende? Então, o artigo 34 está mostrando como não, todo cidadão tem direito à informação. E daí que o centro é que manda a ministra passa uma informação. Entende? Então, desde natureza, todo quem é vítima que se vê como se direito está sendo lesado, vai vir para o Centro de Acesso à Justiça, daí que manda no serviço, um serviço de atendimento público, mas também e gratuito. Praticamente o cara paga nem 25 francos, porque não está a pedir informação. Então, nessa circunstância, esse caso que eu vou fazer referência é assim. Se encontra chega para o Centro de Acesso à Justiça, não tem que ir imediatamente para o Conservatório de Registro Civil, que vai pedir informação, o que é que não passa aqui com o cidadão. Se encontra aí caso que chega ao tribunal, não vai para o tribunal para pedir informação para saber o que é que não passa aqui com o cidadão em concreto. A partir de lá, nós estamos começando a orientar quais caminhos que tem que andar. Então, porque não tem competência de falar magistrado comunal assim que tem que fazer. Não tem competência para aquilo. Não tem competência também para falar oficial de registro civil de comum assim que tem que fazer, porque a nós é casi superior hierárquico. Mas nós e fiscalizadores de legalidade, a nós e defensores de direitos humanos. E ora, qualquer situação está a acontecer, não tem informado de como não, é coisa que estão a fazer, estão a violar artigo tal, lei tal, que fala sobre isso. E ora, acaba a cumprir, a continuar persistentemente naquela posição que acaba a nós calcular o direito. Não está a fazer um relatório. Não tem que fazer um relatório, não manda para o diretor-geral, e o diretor-geral tem que fazer encaminhar aquele relatório à Ministra da Justiça, que está tutelando no serviço. E o Ministro da Justiça tem que entrar. Se o Ministério Público, então tem que ir com o Procurador-Geral da República, nesse sentido. Se encontra também, se é funcionário do Ministério da Justiça, claro, não por com o conservador, ou não tem um funcionário no âmbito de informação, não por entrar em colaboração com o funcionário, mas não é cometendo tanta persistência, não está procurando se superior hierárquico. Assim não está bem, não acaba de resolver a situação. Sim, e tem que preparar uma participação junto na mão de si próprio delegado principal, para depois, o conservador principal, para depois chegar na outra instância. Só que, o que acontece? A pessoa, a gente falar para vai ir, depois não também vai entrar com aquela denúncia perante esse conservador principal, e vai e arriba para e falar com uma coisa de justiça está sendo moroso. Se o processo de casamento não atrasa, e resolve vai para que via que o pessoal de Ministério Público falar, vai adquirir novo registro e vai fazer. Mas agora, se aqui não paga, e não paga a consequência desse casamento, cana facido ali, para ver para que alguém que para ver registrar na mansoa, casamento gosta cana facido ali de bafa ali, casamento tem que bafa facido na conservatória de mansoa para ver de correr esse. A mim até gosta, se ele seta, não pode dar avante que processo. A mim está interessado. A mim está muito interessado. É impossível porque o atual conservador, e minha colega de faculdade, minha amigo, nós estudamos juntos na mesma turma, e alguém que é conhecedor de matéria. Se calhar, se ele tem conhecimento de coisa, e situação que não resolve com muita facilidade e com muita clareza. Porque cá tem livro já na arquivo. E tipo alguém que cá existe. E cá consta. Só a partir do momento que existe e passa a constar. Quer dizer, duplicação de registro. E ora e tá assina dos livros. A mim foi diretor-geral do Serviço de Identificação Civil. E tem um sistema, não está chamado de ITS. ITS está apanhando manga de gente. Por exemplo, a hora que o vai fazer bilhete pela primeira vez, o baile quer nome, quer data, quer ano, quer idade que tem. Bom, não se via que malabarismo de guinense. A hora que o mestre baixa a idade, às vezes que funcionários que estão lá, é da baixa idade sem tomar em consideração de como para segundo bias que não vai para fazer bilhete sistema na apanhar, porque o sistema de IT está lá só para pegar o abo, mas ele suma emiste dinheiro e cada informou que lá e não faz o well, porque e bem ainda para torto, quem não assumir consequências e ele comporta porque ele toma esse dinheiro e às vezes hora que aponta que alguém mas quem que faz o bilhete em vez de também que desvantagem, em vez de revelar para o controle como não, e flano tal que eu fazia, para que flano tal por responsabilizar de que ato
Então, nunca mais ele informou, às vezes, e está desaparecido. Mas, da administração pública, praticamente, competência é lá que está presumida. Na administração pública, competência está na lei. Então, se não aplica a lei, não cumpre a lei, ninguém não tem problema, nem falha nesse serviço. E trabalho mais fácil é trabalho de Estado, para ver aqui. Porque toda instituição de Estado tem essa lei orgânica, que está orientando o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer. Como a nós juristas, se tem isso que tem trabalho mais fácil, é de nós. Porque tudo está na lei. A lei está contando tudo como eu tenho que escrever. Se requerimento, artigo 1 contou como requerimento tenho que começar a escrever, e as palavras que eu tenho que pôr, quer dizer, está orientando tudo. E maneira que a meus cursos secundários, diz que está fazendo medicina, aqueles que estão fazendo outros cursos nucleares por aí fora, química, matemática, por aí, mas de direito fácil. É como não está falando uma português, todos juristas, porque aquele é só curso de papel, de escrever, e fácil. Basta o ler só, está entendendo. Guilhermo. Não sei um bocadinho, né? Sim. A mim, não falar, não provocar, precisamente, doutor. A mim está começando para falar, não. O doutor fala, ser jurista, interpretação de lei ou trabalhar como jurista é muito fácil para ver, tudo está expresso. Ou está seguindo só. Doutor, nós estamos perante situações de gente que detido, acusado para tentativas de golpes de Estado. Bom, outros que conseguiram julgar para ver como próprios magistrados de tribunal militar que sabem como é que poder constituir mesa que não julga eles. Obrigado. Ele que está, se não precisa de esclarecimento, não precisa de orientação, não vai para centro de acesso à justiça. Não quer pagar nem nada e não é informado. Verdade, como esse é um assunto que não pode debater. Mas se não entra no debate desse gosto, não entra na discussão desse gosto, não entra na interpretação de o que deve ser e o que deve ser, o que cana fazer de direito, não cana sair. Ok. Sim. E não tem momento. Se não acabar, ele não respondeu. E não respondeu se precisa orientar e não orientar mais. Ou se não arriba para esse ponto. Mas não fala só como não tem muito que agradecer ou não agradeceu para essa intervenção. Quer dizer, daquilo de denúncia que deve de alguém que resista, depois de ser que outro. Manga de gente, e tem manga de casos que está passando, que a gente está fica com ele, é com medo ou falta de conhecimento para denunciar, para pedir orientação. Obrigado para aquilo. Se não junta aqui, que o último ponto, não juntar com esse. É que não fala do último. Não, em vez de ter a linha. Não, eu juntava com você. Em vez de ter a linha, para ele falar com a denunciar, ele vai proteger o denunciante. E logo um ponto. Se todos estarem de acordo, não vai para o processo de votação. Não pode votar? Ah? Sim. Nós estamos juntos? Nós estamos. Não vota. Nós estamos? Olha assim. Para não por conta. Agora, não está de Mas como é que está contando? Quanto é que do sua? Claro, com conta. 50, eu não tenho 46. Primeiro passa mais. Quem está na dúvida sobre o mesmo ponto? Dúvida? Zero. Dúvida tem? Quem está na dúvida? Carlos? Não, gosto que na portaria. Mas gosto que voto, como é que na representante? Zero dúvida. Contra?
Fica saindo, é coisa boa. Então, não toca palmo para esse grupo. Não sai semana. Agora vai com coisa, agora vai com Allora è ben maggio, gosto di sentire. Muito bem, muito bem. E gênero qual funziona? Allora il gênero tá louco. Você não vai ouvir proposta de terceiro grupo, se é o primeiro proposta. Para nós 12 membros, nós temos uma primeira proposta. Denúncia, cidadania e criação de uma lei que protege os denunciantes. Não vai para o segundo ponto. Não tem aplicação e cumprimentos de lei na prática. Lei, aí passa, vai. Passa, não vai para terceiro. Terceiro, não tem a criação de uma lei que pune as pessoas que praticam o assédio sexual no local de trabalho. Uma lei nova ou e fazer uma revisão a nível do Código Penal integrado. Por exemplo, nessa criação de uma lei que pune as pessoas que praticam o assédio sexual no local de trabalho. Quer dizer, e cá tem uma lei. Então, nesse exemplo de criação de uma lei, tem e poder fazer uma revisão a nível do Código Penal para integrar. Ou criar uma nova lei específica sobre quer dizer falar. Está naquele outro grupo. E votado lei passa. E votado lei passa. Cris quer ter uma tudo passa. Uau! Não está aquele espalho. Parabéns! Vamos ficar cabeça. Mas está no novo ponto. Nem grupo. Quer falar de cidadania? Cidadania ativa. Tipo, tem a vírgula. Denúncia, cidadania. É o último proposto. Que quando se fala de cidadania ativa? Para a criação de uma lei. Primeiro proposta. Denúncia, cidadania e criação de uma lei que protege os denunciantes. Cidadania ativa. Para decifrar a palavra, para entender como a quem explica vai ali. Faz coisas de direito. Sim, fazer coisas de direito, mas para você entender como você tem uma lei que não protegeu, hora que acontece um ato, para você vai denunciar. Tem que dizer, porque tudo tem que ter conhecimento de... Só termo. Não toca palmo mais para eles. Sempre temporada para vovó, muito obrigada. E nós vimos para vir fazer foto família.